Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha a tia Núbia aqui de novo para continuar contando a história de mais um homem muito importante do livro de Juízes. Aliás, vocês foram pesquisar quem foi a única juíza de toda essa história, de todo esse livro de Juízes que eu falei lá na história passada? Vamos lá! Hoje a gente vai contar a história de Sansão. Isso, Sansão, aquele lá do cabelão que tinha tranças e tudo mais. A história dele tá lá no livro de Juízes e vai do capítulo 13 até o 16. Vale muito a pena a leitura, é muito bacana. Tem muito detalhe, vocês vão ver assim curiosidades mesmo da vida de Sansão. A forma até como ele foi desenvolvendo o talento que Deus deu para ele. Muito bacana, muito legal mesmo. Enfim, a Bíblia conta a história de um casal, Manoá e sua esposa. Eles eram um casal israelita, povo de Deus, escolhido, separado, querido de Deus. Eles eram tementes a Deus, amavam ao Senhor. E ela, a esposa de Manoá, foi escolhida para dar à luz a um menino. E quando ela estava grávida, um anjo apareceu para ela e falou: você vai dar à luz a um menino. E esse menino, ele já é do Senhor, ele já está consagrado ao Senhor, ele é escolhido por Deus. E quando ela deu à luz a ele, ela deu a ele o nome de Sansão. E o Sansão, ele tinha uma aliança com Deus. O Senhor escolheu ele e deixou claro que ele não poderia cortar os seus cabelos durante toda a sua vida. Ele era um nazireu, ele era separado, escolhido de Deus. E o Senhor pôs sobre ele o seu espírito e fez essa aliança que ele não poderia cortar o seu cabelo. Então a sua força vinha dessa aliança, a sua força vinha da visitação do seu espírito na vida dele. E ele foi crescendo e enfrentando batalhas. Ele foi escolhido para ser o juiz do povo de Deus, sabe por quantos anos? 20 anos. 20 anos foi ele quem governou, foi ele quem conduziu, foi ele quem dirigiu os israelitas. Isso mesmo. Especialmente contra os ataques de um povo chamado filisteu. Sim, os filisteus não davam paz para Sansão, mas ele era um homem de muita força, ele era um homem de muita voracidade. Quando vocês lerem a história toda dele, que vai lá desde o nascimento, no capítulo 13 de Juízes, até tudo que aconteceu na sua vida, toda a sua trajetória e como foi que acabou, lá no capítulo 16, vocês vão ver várias situações de vários combates e ele tem histórias engraçadas, ao ponto de amarrar o rabo das raposas em duplas por fogo e espalhar elas numa plantação para queimar a plantação inteira. Chega a ser engraçado, né? Mas enfim, Sansão, ele era um homem meio explosivo, gostava de tomar suas próprias decisões, muitas vezes, infelizmente, sem consultar a Deus, sem consultar aos seus pais. E aí, é lógico, ele era obrigado a arcar com as consequências dos seus atos quando eles davam errado, certo? E aí, em certo período da sua vida, o que aconteceu? Ele acabou se relacionando, se apaixonando por uma moça filisteia, chamada Dalila, ela mesma. Ele se apaixonou por Dalila e como ela era uma moça que não era do povo escolhido de Deus, isso foi um ato de desobediência. Quando Sansão teve essa atitude, ele já foi se afastando da presença de Deus, do Espírito de Deus que habitava nele. E enfim, ele foi seduzido, ele foi iludido, ele foi enganado por Dalila. E ele acabou contando qual era o segredo da sua força. Depois dela muito insistir, ele contou, ele cedeu a ela e contou o segredo da sua força, que vinha da onde? Dos seus cabelos. Por isso que ele nunca os tinha cortado.
Dalila, quando descobriu isso, armou toda uma situação, chamou os filisteus, eles o atacaram, cortaram os seus cabelos, furaram os seus olhos e o cegaram. Olha que coisa mais triste. Consequentemente, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu o Espírito de Deus que dava força para ele. E aí o que aconteceu? Ele foi aprisionado, ele se tornou um prisioneiro e um escravo dos filisteus. E infelizmente, vocês vão ver lá no transcorrer do capítulo 16 do livro de Juízes, que Sansão terminou morto, igual aos filisteus. Triste. Mas eu quero deixar aqui para vocês um recado. Só existe uma coisa que afasta a gente da presença de Deus. Porque se existe uma coisa que a gente pode perder e que é essencial para a nossa vida, é a presença de Deus. A presença do Espírito de Deus dentro de nós. É Ele quem conduz a gente em sabedoria, em inteligência, capacitação, criatividade, em sermos articulados, em conseguirmos fazer várias coisas ao mesmo tempo. É Ele quem nos dá dons, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem se revela para nós através da leitura da palavra. Então, se tem uma coisa que a gente pode perder e ela é valiosa para a nossa existência, é a presença de Deus. E o que faz a gente perder essa presença? O pecado. Mas Jesus morreu naquela cruz. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, o meu e o seu. Então, em Cristo, nós somos livres e podemos resistir ao pecado. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para curar. E Ele pode nos ajudar a sermos libertos desse pecado. Então, creia. Caminhe com Jesus, queira ter com Ele intimidade, queira ter com Ele relacionamento no seu devocional, nos louvores, no compartilhar de uma palavra. Queira ser íntimo do Senhor, anseie pela presença do Senhor e Ele vai sustentar vocês em todas as situações. Amém? Beijo grande.